que a professora Maria Amélia embarcou para Portugal, que ela não está presente, por isso me pediu para representá-la. E que seria passado, então, que ela já teria passado a pauta para o professor Eloy Flores, que é o nosso secretário-geral, né? E a prioridade das prioridades para ela é esse documento que vocês estão, né, reforçando, estão dando toque final, que seria a parte de legislação, então, transferida para o Felipe, que você já tinha combinado isso, certo? Falou sobre as fotos que deram errado, que teve que tirar, eu acho que não tinha autorização, sei lá, mas que a Xana já está sabendo sobre isso, professora Eloy. Daí a gente entra em contato depois com a Xana, né, e fala com ela. E que depois que fosse tratado os assuntos da Nacional, então nós poderíamos abrir, se alguém quiser relatar alguma coisa sobre seus estados, sobre governadores, sobre campanhas, aí seria no segundo momento. Foi só isso que ela passou, desejou uma feliz reunião para nós, né? E que ela está indo para Portugal, não me disse quando é que vai voltar. Então, eu quero já passar de imediato para o nosso secretário-geral e eu fico aqui junto, trabalhando com vocês, tá? A professora Eloy está com a palavra, então. Está bem. Boa noite a todos. Boa noite. A Maria Amélia me passou 3 situações. Estava dentro de um túnel, caiu, voltou, e estava chegando no aeroporto. Bem resumidamente, a primeira questão é essa que você coloca, Alda. Isso, do Felipe. O encaminhamento daquele documento que o Felipe havia feito, nós passamos uma vistoria nele, e na reunião passada ficou aprovado que seria enviado à Executiva Nacional, né, que seria um documento, e um segundo documento que é para fazer a cobrança aos presidentes das executivas, os candidatos a deputado, ao Senado, e esse é um assunto que nós tínhamos discutido, que ele é muito difícil de execução. Exato. Você querer que um movimento subordine o candidato ao Senado, à deputação federal, diz, o meu auxílio só vai ocorrer se. Nós já discutimos isso uma vez. Como? Ela falou Se isso. o André é candidato a deputado federal, chega a dona Alda, ela diz, não, André, ou tu assina isso aí, ou eu não te dou nenhum dos meus eleitores. Mas você é de que partido, então? Não pode, gente. Não se pode sujeitar um indivíduo dessa forma. Nós somos todos eleitores e pertencemos a um movimento. Nós já havíamos discutido isso. Ela me falou, mas aí caiu quando eu ia responder. Estava bem ruim a ligação mesmo. E ela estava dentro de um túnel, né? Mas tem muito mais. Ela me colocou o segundo ponto, que foram feitos 2.000 exemplares, 2.000 exemplares, até agora, que ele não tem um custo alto, é para ser colorido, realmente é muito bom. Né? Era o segundo ponto que ela queria. E o terceiro ponto que ela pediu é que houvesse esses contatos com os deputados, candidatos, as executivas, para que assumisse com o movimento compromisso. Então, é isso que nós vamos conversar hoje? Não é só isso, porque nós temos uma pauta definida na última reunião. Que está na ata. Está na ata. Então, vamos seguir aquilo lá. Eu sou muito disciplinado e canetaço comigo não funciona. Entendeu? Não dá. Eu disse, Marimélia, nós já temos pauta definida. Aquela pauta tem que ser vencida para colocar uma nova. Porque essa que você está colocando já passou. Já discutimos. Mas tudo bem, ela quis deixar um recado para todos aí, que é de bom alvitre, né? Recado bom, sem problema algum. Então, eu vou ler a ata, que todos receberam, mas vamos fazer uma leitura. Na verdade, é o seguinte, nós temos para a reunião de hoje a avaliação do documento às 7. Sim? Você quer que compartilhe aqui? Pode, tu tens ela aí, eu tenho ela aqui na minha frente. A gente tem eu tenho no meu e-mail também. Então, todos estão aí, tá? Até já respondi para o professor, porque eu li a ata hoje de tarde. Tu queres compartilhar aí? Pronto. Se tu quiser compartilhar, tudo bem. Pronto. Valendo enquanto eu vou localizando para compartilhar. Tá legal. Adiante. Então, a pauta de hoje é a avaliação do documento das 7 dimensões da educação, é a forma do encaminhamento às executivas estaduais. O que nós discutiremos é como se encaminha essas executivas estaduais. Né? Se é via executiva nacional ou é direto do movimento para lá. Esse é o primeiro ponto.
O outro era o card da música da Cláudia Guerra, que foi efetivada a proposta, né? E foi aceita. A proposta para a formação de uma política de pré-candidatos, que foi o Diogo que falou sobre isso, que era a formação da política de pré-candidatos, que nós temos que sujeitar também as executivas de cada estado, onde se debateria sobre as 7 dimensões de educação, mais os 5 princípios do projeto Ciro Gomes, o dever da esperança. Foi a proposta do Diogo. A outra proposta, a executiva nacional, que é a formação para políticos pré-candidatos. Então, esse eu vejo que nós temos que discutir muito. E a pasta, quem colocou isso por último foi a Bruna, a pasta de um Google Drive compartilhada para depositar as atas de reunião. Então, a princípio, nós teríamos essa pauta de hoje. E aí eu leio a reunião, então. Na abertura da reunião live, a professora Maria Amélia, saúde dos presidentes, solicita que seja feita a leitura da ata, que foi lida, que após lida foi aprovada, sem restrições e introdução de comentários. Foi anunciada a saída a seguir da reunião do presidente do MTP do Ceará, Felipe Braga, por compromisso na participação de banca na universidade. A professora Maria Amélia comenta sobre a ata e pede manifestação, não havendo discordância sobre o texto da ata e do ofício preliminar. Então, esse ofício preliminar é aquele que nós conversamos que seria encaminhar o documento à presidência da Executiva Nacional. Oswaldino reforça que devemos divulgar para a produção do documento as 7 dimensões da educação, assim que o documento esteja finalizado. Nenhum partido tem coragem nem qualidade para apresentar o documento como está disponibilizando o MTP Nacional. São ações imediatas, pós-entrega do documento, o envio para executivos estaduais e o debate na rua. Cada estado tratará a estratégia de debate com a população. A divulgação será feita tão pronto esteja a versão final aprovada. Isso que ficou combinado. Então, perceba que aqui se combinou que se enviaria para o debate nas executivas estaduais e para a divulgação, que ficou claro. Professor Felipe Braga, ficou bem claro o ofício, podendo ser acrescido a este documento a proposta das 7 dimensões da educação, sem que esteja concluído. A professora Alda pediu que ainda não se divulgasse o documento do Rio Grande do Sul, ele serviu de base também, né? Disponibilizado para a reunião do MTBA Nacional, por ainda não estar em fase de discussão e aprovação. A professora Maria Amélia retorna dizendo que o documento em debate é aquele que irá aos candidatos na eleição 2022, ou seja, as 7 dimensões da educação, dizendo que não se está tratando do documento elaborado para as condições da eleição 2022 no Rio Grande do Sul. Serviu o referido documento como exemplo, tão somente. Deve sair uma proposta da Executiva Nacional do PDT aos presidentes estaduais para que adote no debate político, no campo da educação, o documento As 7 Dimensões da Educação. Eu vou fazer um cortezinho aqui, porque aí, Oswaldino, Felipe, nós, quando discutimos tudo que eu li até agora, nos leva sempre a uma coisa, que nós vamos mandar um documento com as 7 dimensões da educação à Executiva Nacional, e esta se manifesta às executivas estaduais. Isso nós estamos registrando já 3 atas, entendeu? E o professor Oswaldino Vieira reforça a ideia de que a Executiva Nacional deve orientar todos os diretórios estaduais para incluírem nos debates o documento 7 dimensões da educação. A luta trabalhista pela educação deve ser exposta para todos nos palanques e nos diretórios. Seu significado é muito superior ao que está sendo apresentado por outros partidos, o que nos leva a crer que temos em mãos algo poderoso para estabelecer estratégias de apoio ao desenvolvimento do nosso país. Ficou bem claro, nesse debate, que é necessário levar ao limite o que colocou o Cláudia Guerra. Seja feito uma carta compromisso para ser levada ao conhecimento do partido de forma que se alinhe a posição dos candidatos com a doutrina trabalhista, pois muitos dos candidatos sequer têm noção do que se passa no partido. Atuam em faixa própria e sem orientação doutrinária. A sugestão é de ter-se um documento para ser assinado e remetido ao partido. Não mais podemos aceitar a participação de pessoas que não estão no partido errado. Diogo Mestre comenta que temos que colocar o carro na rua, o movimento deve fazer reuniões de formação nacional para os pré-candidatos. Sugere como tema de pauta para debate na próxima reunião do MTPE Nacional. A professora Cláudia faz um gancho sugerindo que façamos a formação a partir das 5 diretrizes do documento de Ciro Gomes, associado aos conteúdos das 7 dimensões da educação, que deve ser recheado com vídeos, fotos e documentários de fácil assimilação nas escolas,
dando ao professor a condição de fácil entendimento e transmissão das ideias. A professora Fátima Mandelli comenta que tem um projeto, a Geloteca, na cidade, assumindo importância para a educação e para a cultura. É um meio de divulgar o trabalhismo e nos aproximarmos da população. O secretário-geral Luiz Flores comenta a possibilidade de encaminhar o documento solicitado ao presidente da Executiva Nacional e das Executivas Nacionais que o tema educação seja incluído em todos os programas do partido, sendo registrado nos TRE estaduais, como prioritário para o partido. Não é possível que no lançamento do nome de um candidato a governador, caso do Rio Grande do Sul, em um ambiente com mais de 2.000 pessoas, sequer educado ou citado, ao menos uma única vez, que a educação é a prioridade do partido. E nem sequer tratar o MTPE como um núcleo de base, uma estrutura do partido sempre cobrada a sua existência. A narrativa e a realidade do partido andam em paralelo. É intolerável esse comportamento político em nossa liderança estadual e nacional. Parece que narrativa e realidade é um fenômeno que não compreendido dentro do partido por sua maioria dos líderes. A professora Maria Amélia comenta que em muitos estados o PDT está atrapalhado. O professor Sandro Gomes é professor na Bahia Alagoas. Entra na reunião e saúda os participantes, se desculpa pelo atraso, pois está em sala de aula. Está organizando com o professor Fernando a criação do MTPE Alagoas. Então, na fase de aproximação com companheiros para fazer a filiação e composição da executiva. Professora Walterlice Almeida, atuando como secretária do MTBE Bahia, tem expectativa de ajudar e desenvolver o projeto do MTBE Bahia. Substitui o professor Oswaldino Vieira, que assume a presidência do Movimento Trabalhista pela Bahia. Professor Maurício Ribas, participante do MTPR do Paraná, saúda a todos os companheiros e companheiras e registra sua vontade de ajudar na transformação do Brasil. A educação é a forma, o caminho para que possamos, em 2 gerações, transformar o país. O que vemos no Brasil é uma tragédia identificada pelo abandono de 2,8 milhões de crianças de entre 4 e 14 anos fora da escola, e 3 milhões de jovens passando fome, sendo afastados de serviços que serviriam de propulsores da sua perspectiva futura. A educação é tratada de forma demagógica pela maioria dos políticos. Na verdade, a crise do Brasil tem origem na moral e nos comportamentos demagógicos de políticos e suas instituições. Afirma que é pré-candidata a deputado federal pelo Paraná, vinculando sua proposta política à luta por uma educação para todos. Maria Amélia comenta que seria oportuno se fazer uma moção de esclarecimento sobre o significado da educação, que é realizado por professores da educação básica e do ensino superior, conhecedores e atores que operam em todos os espaços educativos do chão de escolas e faculdades. Formamos técnicos profissionais em todas as áreas do conhecimento. Estamos, em síntese, realizando um trabalho educativo também para dentro do partido, quando colocamos posições críticas e de recusa a certos propósitos políticos não republicanos, e principalmente aqueles que desfiguram a doutrina do partido. Somos professores, maiores, mas a maior aventura nossa é de ocupar um espaço de educadores, que poderá ser bem aproveitado por nossa organização partidária. O professor Tarcísio Mota, natural do Alegrete, do Rio Grande do Sul, participante da executiva municipal, comenta sobre a Escola Técnica Agrícola do Alegrete como referência à organização do ensino médio em tempo integral. Destaca o que foi falado em 2 situações. Parece que estamos falando sobre educação para outros partidos, e quando nós falamos para dentro de nosso partido, parece que não temos a educação como um pilar de desenvolvimento. A professora Maria Amélia coloca em votação o documento que encaminha as 7 dimensões da educação. Todos concordaram com o texto. Solicitou com urgência ainda a contribuição com vídeos, fotos de trabalho e outras informações para serem coladas e agregadas no documento 7 dimensões da educação. Solicita a Oswaldino que o líder Juvenal envie algum material sobre a cultura indígena. Cláudia Guerra, Letra e Música, propõe o seguinte: em seu encantamento, brinda os participantes da reunião com esta beleza. MTPE Educação é a solução. Se liga à minha lição e venha com tesão. MTPE é transformação. Professor Humberto Stabile, desculpe pela transmissão entrada, em razão de estar com dificuldade de acesso à internet, mas registra que nossa força de trabalho está produzindo uma energia renovada. O que Darcy Ribeiro e Leonardo Bizarro pregaram e realizaram parece que está sendo retomado.
diz que é muito grato a todos, que está feliz por estar convivendo com o MTPA Nacional. O professor Tarcísio Mota sugere que seria importante fazer uma reunião do candidato pelo Rio Grande do Sul, Vieira da Cunha, com o nosso movimento nacional, e que cada estado faria o mesmo com o seu candidato ao governo do estado. Achar um momento para ampliar a aproximação do MTPA Nacional com os pré-candidatos. Solicitou que o secretário-geral, Luiz Flores, faça uma ligação ao deputado Afonso Mota para falar sobre o que trabalhamos hoje como ideia trabalhista. Professora Bruna Werneck, pessoal, eu preciso sair. Eu queria deixar uma sugestão. Aqui a gente tem uma pasta do Google Drive compartilhada, com acesso apenas de leitura, para que tenhamos acesso às atas e documentos que viemos construindo. O professor Ian disse que existe a possibilidade da eleição do professor Bibiano para deputado estadual, e que estão contribuindo para a colaboração do plano de governo da nossa governadora. Tem forte apoio da Igreja Católica, espera ter o apoio do MTPA Amazonas. Fala sobre a condição dos professores do ensino privado, que precisam de nosso socorro por enfrentar os mesmos problemas que o professor do ensino público. Ata da reunião, pauta para a reunião já foi lida, nem nada mais havendo a ser tratado. A reunião do modular foi dada por encerrada. À disposição, meu povo. Tem um André que levantou a mão aí, Eloy. André. O André? Fale, André. Sim, Eloy, foi muito bom você ter retomado a ata e a sequência do que estava programado, porque eu não sei se é o momento agora da gente fazer essa conversa, mas o conteúdo, né, que está subjacente aí nas entrelinhas é o do nosso próximo, eu vejo assim, né, como o nosso próximo período de trabalho dentro do PDT. Da mesma forma que a educação na sociedade não é vista como uma grande prioridade, ela não é nem compreendida direito na sua importância, isso acontece fora do partido e também dentro do partido. Então, a gente vai precisar mesmo se dedicar, Eloy, um tempo e um período das nossas vidas individualmente para bolar uma estratégia para superarmos esse estágio ainda de imaturidade. O próprio PDT e a sociedade também, em geral, ainda não compreendem direito a complexidade da educação e nem a importância, muito menos as ferramentas práticas, as propostas concretas que a gente está apresentando no documento. Então, depois que limparmos todas, talvez, essas outras pautas, a gente vai ter que ter um tempo nosso para pensar como sensibilizar o partido desde as bases e também lá em cima, na liderança principal, e realmente, né, porque fica um discurso muito aberto, muito vazio, do tipo, o PDT tem história na educação, ou a educação é prioridade para o Brasil, mas de concretude, de medidas, e mesmo eu vejo assim, essas cartas compromisso, todo mundo já tentou fazer, e já fizeram, e já assinaram, e já fizeram eventos, e não tem transformação. Não acredito no processo de transformação pela via de cartas compromisso. Eu acredito no processo de compreensão, educando interna corporis o partido. Então, e isso é trabalho, gente, assim, demora tempo, eu já tentei, mas sozinho não dá para fazer. Então, a gente precisa unir força e fazer mesmo um trabalho, e quando sentir que está maduro, dar o próximo passo. Senão, a gente vai ficar indo e voltando, né, com aquele passo meio de Siri, assim, que anda 2 para um lado e 2 para o outro, e isso desgasta. Com o tempo, as pessoas vão acabar desistindo disso. Quem tem propósito não vai desistir, mas se a gente não tiver uma estratégia, definir isso como um projeto, estabelecer responsabilidades e prazos, falar assim, bom, então, esse mês nós vamos falar com Carlos Lupe, mês que vem nós vamos falar com alguém, ano que vem nós vamos falar com o professor Nelson Marconi, enfim, ter as estratégias, quem faz o quê, etc., e seguindo e perseguindo conquistas, a gente pode correr o risco de fracassar. Não pelo documento, mas porque a gente não vai ver concretude nas realizações. Então, Eloy, te agradeço por você ter retomado essa linha. Vai ser super importante a gente ter mesmo método, sabe, gente? Assim, metodologia para perseguir esse objetivo. Quando a educação estiver bem compreendida no PDT, dentro do partido, a gente vai ter mais força para sair
comunicação para o mundo também. André, muito bom. Bom o que você está colocando. E eu vou repetir alguma coisinha que a gente colocou aqui, no meio da conversa da Maria Amélia, que é o seguinte: você tem razão, enquanto nós não conseguirmos trabalhar, nós tivemos a felicidade, agora recentemente, eu estive por ocasião do encontro de Dom Pedrito, a ALDA tem feito isso em vários municípios, e estava lá a deputada estadual, que vai ser candidata a deputada federal, a Juliana, e ali nós conversamos um pouco com o pessoal sobre uma necessidade dessa formação que falou o mestre, entendeu? É que as pessoas precisam entender que quando nós conversamos lá, eu senti uma certa surpresa, que foi colocado assim: nós formamos técnicos, profissionais em todas as áreas do conhecimento. E estamos, em síntese, realizando um trabalho educativo também para dentro do partido. E aí tinha a representante, a presidente do PDT de São Gabriel, e ela me pediu para explicar melhor isso. Ela é uma professora, e ela assim: eu não tinha me dado conta dessa linguagem, que nós não usamos. A verdade é essa, André, nós não usamos a linguagem, que as pessoas não se dão conta de qual é o significado da educação, que todos que estão ali, que têm um curso qualquer, seja um médico, um general, seja um oficial, seja um cabo, um sargento que tem a graduação, seja um agrônomo, um veterinário, um professor de história, filosofia, eles passaram por onde? Então, isso parece mentira, André, mas as pessoas não compreendem isso. E o pior, não compreendem no próprio meio da educação. Nós conversamos no começo ali, o Nascimento, a Alda, sobre essa falta de consciência que existe de um coletivo melhor. Quer dizer, nós temos, sim, as nossas organizações públicas de defesa dos nossos funcionários, temos os sindicatos, nisso eles vão bem. Mas quando chega para falar sobre a educação e o significado dela em termos de uma sociedade de desenvolvimento, parece que nós falhamos. Tu tem razão, aí está a nossa falha. Nós não conseguimos levar à sociedade o entendimento do significado da educação. Né? Por isso, colocava o Diogo Mestre que é uma necessidade de uma formação política, que é um trabalho de médio e longo prazo, mas não sempre fazer, realmente. Insistir nisso, com aqueles que são candidatos a vereador, a prefeito, a deputado estadual, federal. Mas isso a gente tem que trabalhar dentro do partido, da executiva. E essas pessoas, na grande maior parte, têm pouca cultura, pouca convivência com a educação, e muitos deles pensam: mas se o meu filho ficar trabalhando dentro de uma escola 12, 15, 18 anos para se formar, ele devia estar trabalhando e não fazendo uma escola. Isso aí é muito comum a gente ouvir isso. Né? Então, é um trabalho que nós vamos ter que pensar, e eu estou de acordo contigo, André, que o Diogo montou, e nós temos que repensar isso. Como é que nós vamos fazer? Só para furar a fila do Oswaldino, só um minutinho, só para reforçar, Eloy, o que você falou é muito importante. As pessoas, de um modo geral, eu estou dizendo, elas veem a educação assim como se fosse um setor, né? Tem lá a área da saúde, tem a área da segurança, e tem uma área lá longe que é a educação. Elas não conseguem trazer para a vida pessoal a visão prática da educação integral, que é a formação que a gente recebe na família, também na escola e na sociedade como um todo. Isso, de fato, não está claro, Eloy. Então, fica distante. E quando a pessoa se torna candidato, também fica distante. Eu acabei lendo o documento do Partido dos Trabalhadores recentemente, são só generalidades. Temos que melhorar, fixar compromissos com a aprendizagem, tudo coisa genérica, tudo coisa abstrata, meio maionese, assim, não tem concretude, as pessoas não conseguem enxergar com clareza. Então, acho que esse é o nosso primeiro trabalho de base mesmo, é clarear para dentro e para fora do partido, mas principalmente para dentro, o entendimento mais aprofundado da educação. Senão a gente fala sobre ela, mas isso não está na vida delas. E sem isso, a gente não tem força suficiente para atravessar a alma das pessoas. Desculpa, Oswaldino. Viu, Eloy e todos os demais, olhe bem, eu gostaria aí de reforçar
essa coisa aí do segundo momento aí, né? A gente teve um primeiro momento da formulação, né? Isso do documento, né? Da 7 dimensão. Pronto, essa etapa está concluída. Agora, eu entendo que a etapa da implementação, da gente fazer com que esse documento chegue na base, esse aí eu acho que é o grande desafio nosso aí, né? Posso até dizer assim, o paradigma é a gente fazer com que tanto os militantes, os candidatos e os militantes do PDT, eles absorvam, não é isso? Esse trabalho, tá certo? Como público externo. Então, olhe bem, essa semana eu consegui aí da Carla, a Carla Yasmin, essa contribuição dela. Ela elaborou um planozinho para a gente fazer a divulgação aqui nas redes sociais. Ele está aqui que eu vou... Eloy, você bota em ata e eu vou colocar lá no grupo também, lá no grupo, né? No grupo trabalho, no grupo nacional e também no grupo nosso aqui do Estado. Aqui é a contribuição. Agora, é óbvio que aí também aí é uma coisa que é papel ainda. Para implementar, e aí nós vamos precisar dos que têm expertise nessa área também de redes sociais, para a gente... Aí a própria Carla ela pode coordenar essa parte aí de redes sociais, mas a gente precisa dos implementadores. Ou seja, se o partido tivesse, né, um recurso, alguma coisa para a gente contratar 2 ou 3 jovens para diariamente, né, estar nas redes sociais fazendo esse trabalho, mas eu já vi que não tem. A gente está vendo que essa coisa é inviável. A professora Maria Amélia disse que a Fundação Alberto Pasqualini pode ajudar a gente em alguma coisa nisso aqui, que tem lá alguns profissionais que podem ajudar. Mas eu gostaria de ver aí com o Felipe, né, e outros, né, se o menino tivesse aí, acho que é Ian, Leandro, né, que é de comunicação, para ver como é que a gente implementa. André também ficou de ver esse plano aí, né, assim, de chegar às redes sociais, né, que está aqui. Então, eu penso que é esse o caminho. Eu conversei com o André por telefone, né, semana passada, sobre a gente fazer uma primeira ação aí, né, tipo um projeto piloto, um experimento, a gente utilizar a rádio comunitária para fazer uma entrevista, um documento a 7 dimensões. E aí, no máximo 4. Aí eu já tenho até o nome lá, o nome. Foi o André, né, André, Eloy, né, e a professora Maria Amélia. Se a professora Maria Amélia tiver algum problema por questão lá de comunicação, alguma coisa, a gente vê outro também que está afinado, né, isso com essa fala, e a gente fazer essa primeira entrevista. E o desafio dessa entrevista, e a Eloy já conhece um pouquinho, mas nós queremos avançar mais. Fazer na rádio comunitária e transmitir, ao mesmo tempo, fazer a transmissão ao vivo pelo Facebook, interagindo com todos os membros do MTPE. E aí a gente vai pedir que os membros do MTPE, nesse dia, eles entrem que seja 5 minutos, 10, que não fica o tempo todo na videoconferência, mas que entre um pouquinho e que, inclusive, no mínimo, coloque mais um, não só para interagir lá no Facebook, como compartilhar, que é para a gente conseguir aí, né, o tal engajamento. E a gente, olha, a gente tem aí dentro naquele grupo ali, parece que tem 70 pessoas, não é assim, André ou Felipe? Não tem umas 70? Tem 70 pessoas. Se a gente conseguir 70 e que cada um coloque mais um para compartilhar, para fazer 140 compartilhamentos, a gente já vai mexer com o público aí. E a gente chegar com essas informações, né, assim, sintetizada, com qualidade, com a linguagem do povo, né, assim, a gente não pode chegar lá falando, né, de forma acadêmica. Eu acho que a gente começa a dar o primeiro passo de interagir com o público. Tá certo? Então, esse é o primeiro passo aí de uma ação. Né, utilizar a rádio comunitária e fazer a entrevista e, ao mesmo tempo, a transmissão, interagindo com o público. Tá certo? Essa é uma das ações. Mas são várias ações que a gente pode fazer. São várias. Isso é um exemplo, né? Se cada um mapear na sua cidade as rádios, né, que
pode, ou a grande imprensa que pode abrir um espaço. Aqui, a maior rádio aqui é a Metrópole de Mário Kertes. Olhe bem, é a ideia, a gente vê quem é daqui na Bahia, mais próximo ao Mário Kertes, a gente pediu espaço, que ele dá espaço a todo mundo. É a única rádio aqui que não tem, ele não tem essa coisa de CCA, nenhum segmento. Você entendeu? O segmento que é mais aqui é discriminado, mas que em todo o Brasil é o movimento, por exemplo, do candomblé. E Mário Kertes, no horário nobre, tem um espaço. Como no religioso, os outros também têm. Ele não cesseia ninguém, não tem um cesseamento. E é a que tem a maior audiência no norte, me parece, no Nordeste, é a Metrópole aqui. Então, é também um canal que a gente pode, né, mandar tipo uma correspondência em nome do MTPE Nacional, né, isso eu estava falando com ele, colocando à disposição para a gente fazer esse bom debate aí. E aí, pronto, a gente prepara que temos dentro, né, os nossos quadros de comunicadores dentro do MTPE, né, e vê né, começa com e vai lá com o Mário Kertes, e a gente tenta jogar esse documento. É a minha sugestão aí, né, para a gente tentar tirar do papel e ir para a prática. Itens aqui, que você colocou, os 4 itens aí, tu podes passar à frente? Yeah. Estratégia de marketing. Pronto, é a contribuição da Carla, aquela jovem que tem 18 anos, né, isso que ela entrou no documento, né, das 7 dimensões, né, que ela participa dos 2 clubes, né, que ela tem 2 instituições aí. Uma que é a ONU, né, a do Clube das Adolescentes, né, e outra instituição aí que ela participa, que é de liderança latino-americana. O Felipe está pedindo a palavra aí. Pronto, vai, Felipe. Vontade. Oi, boa noite a todos, tudo bem? Prazer revê-los, viu? Concordo muito com a fala aí do André, do Oswaldinho. Na verdade, a gente tem discutido essas questões em várias reuniões. Eu nem sei se, nesse momento, né, pré-eleitoral, a gente vai conseguir colocar para frente. Talvez o professor Eloy possa falar um pouco mais, professora Alda, etc., porque, assim, a gente vê o PDT, né, a gente aumentou muito o recurso para as campanhas eleitorais, o fundo eleitoral, etc., mas os movimentos do partido, eu não vejo, assim, uma destinação de recursos para que a gente possa fazer essas pequenas ações, né, marketing, reuniões, documentos, isso é uma questão meio básica, né? Eu não sei como é que está sendo essa relação da professora Maria Amélia com o professor Manuel Dias, para que isso possa ser operacionalizado, porque fica até difícil a gente fazer um planejamento sem essas informações, que senão, assim, todo mundo vai dar 1000 sugestões, em cada uma mais interessante do que a outra, mas a gente não vai conseguir colocar para frente, né? Então, assim, eu acho que o momento agora é a estratégia, como nós vamos difundir o documento elaborado, que ficou excelente, como o André colocou, entre os membros do partido, né? Quais são as estratégias? A gente tem muito limite com relação a isso. Professora Maria Amélia, professor o Manuel Dias, é que vão conseguir dar alguma ferramenta para que a gente possa fazer algo. Tá? A gente fica de mãos atadas aqui. Aquele documento ficou muito bom, eu acho que tem que ser encaminhado e ficar na cobrança. O documento ficou excelente. E em cada estado, a gente também... Eu enviei documentos para representantes do estado, colocando o movimento à disposição. Não recebi retorno ainda, ou seja, há uma falha de comunicação. Não sei se nesse período eleitoral está todo mundo muito ocupado, recebendo muitas mensagens, enfim, mas não tem um diálogo, né? Eu quis o documento impresso para entregar ao Ciro na reunião do comitê para escolher de governador, o partido disse que não tinha impressora colorida, etc. Ou seja, essas coisas básicas, né? Eu acho que falta para a gente. Tipo, como é que o MTPE do Ceará não tem nenhum contrato assim mais direto com o Ciro Gomes, que é do estado do Ceará? Eu não tenho. Tá? Vocês acham, o Felipe fala com o Ciro. Eu não falo com o Ciro. Eu não tenho um contato com ele, infelizmente, né? Para repassar essas questões. É sempre muito difícil. Essa questão das fotos, a gente verificou a dificuldade de colocar uma foto dele com a minha filha, dele com o filho dele e a minha filha, né? Então,
A gente resolveu cortar o filho dele para evitar essas questões legais. Então, eu acho que tá mais aí na cúpula para repassar para a gente quais são as possibilidades. Ó, pessoal, vocês por esse caminho, tá? Por aí, tá certo? Mas eu concordo com a fala do professor, do Oswaldinho, tá? Do André, e que a gente possa seguir em frente. Estamos por aqui. O documento, na minha opinião, vamos dar seguimento nele, tem que ser encaminhado para a executiva, e a nossa parte foi muito bem cumprida, tá? E o que a gente puder fazer para estar trabalhando nele, se for, o MTPE quer fazer uma live, etc., a gente faz, chama algum candidato, eu não sei como é que está sendo essas questões, mas eu posso me organizar, se for o caso, tá? Um lançamento de divulgação, aí, o ideal seria um documento de lançamento desse com a presença do Ciro, uma live dessa, né? Quase todo dia ele está fazendo isso, por que não receber só a professora Maria Amélia para que ela possa divulgar um pouco o documento? Isso não acho que é muito difícil, né? Então, são essas pequenas coisas. Mas é isso, eu não vou falar muito, porque cada um tem 1001 sugestões, né? Felipe, me dá uma partezinha aí que eu achei interessante que você está colocando. O que nós precisamos, e a pergunta que você faz inicial é como difundir o documento, como espalhá-lo pelo país. E aí tu coloca 3 questões que eu acho que são fundamentais nós discutirmos nessa reunião. Qual é o caminho que ele deve tomar? Que eu acho que até agora ele não está um pouco confuso, né? A fundação fez, tal, vou entregar para a executiva. A executiva está envolvida nacional plenamente com a campanha do Ciro, não vai dar mínima atenção para isso, não tem a dúvida. Quem são os principais promotores? Por que promotores? Porque nós precisamos de algum amparo de custo, porque as próprias executivas estaduais e municipais não têm nem sequer, muitas vezes, uma copiadora em condições de fazer a reprodução do documento corretamente. E como transitar dentro do partido, que eu acho que a coisa mais complicada é esta. Porque nós temos dificuldades severas dentro dos estaduais e de lá para baixar aos municipais. Então, eu gostaria de, uma certa forma, nós discutirmos bem isso que o Felipe está colocando, para tirarmos daqui uma linha de trabalho. Colocava bem o Nascimento, que hoje é o dia que nós temos que fazer, ele e o André, que nós temos que traçar isso aí, como é que vai ser feito. Tá bem? Era isso. Eu queria uma parte aí, André, o Felipe, olhe bem, nós conversamos aqui no 2 de julho com a Gisele, a esposa do Ciro Gomes, e ela conectou a gente com o Nelson. Não sei se você sabe, que é da coordenação, né, da assessoria, né, de Ciro, né, da campanha de Ciro. E eu até falei, eu digo, ô Gisele, mas aí é difícil, ele não consegue. Não, pode dizer aqui que ele... E realmente, quando eu cheguei em casa no 2 de julho, eu recebi o telefonema, e ele acusou o recebimento do documento, a professora Maria Amélia, né, se encaminhou para ele. E, inclusive, ela fez um desabafo, né, dessa coisa do distanciamento, né, da campanha, da assessoria, né, com os movimentos, com o movimento da educação. Então, aí eu queria ver se você tem, você sabe que, se você conhece o Nelson da assessoria, ele olhe bem, no início ele resistiu, ele disse logo que estava fechado. Agora você sabe que o programa está fechado. Eu digo, olha, o programa está fechado. Eu até entendo também, viu, Nelson, a posição, né, isso do grupo aí, né, do Ceará, de vocês, porque o índice, o IDEB, né, do Ceará, é o IDEB que é, né, reconhecido nacionalmente, tem um destaque, como também em Goiás. Mas só que o documento, aí eu disse, o documento nosso, ele não trabalha só essa questão da educação, né, regular, infantil, né, ensino fundamental 1, 2, ensino médio. O documento não tem só essa lógica. Aí eu disse aí logo, o documento contempla os demais segmentos da educação, a quilombola, a educação indígena, a educação especial, e a escuta foi feita em 12 estados. Aí, quando eu conversei com ele abriu um pouquinho, pronto, eu vou dar uma olhada. É isso aí que eu gostaria, que depois que ele deu essa olhada no documento, se ele abriu justamente, né, para incorporar esse documento, o documento, né, das 7 dimensões, e também em qual o apoio logístico que a campanha de Ciro pode, né, assim, ele pode disponibilizar para a gente fazer a divulgação aí, tanto interno do partido como para o público.
Aí eu queria ver se você aí no Ceará, se você tem condições de fazer a mediação, Felipe, aí com o Nelson. Se você não tem o número dele, eu te repasso, não é isso o contato. Já tem esse diálogo, foi a esposa do Ciro que conectou com ele. Se é Pessoal, possível. Eu gostaria de fazer um comentário, se vocês me permitirem. O Francisco pediu a palavra também. Quem? O Francisco está com a mão levantada. Quem, Felipe? O Francisco. Rogério. Não, Rogério. Francisco. Não, o pode Francisco falar, então. Está com a mão levantada faz tempo. Tá, então a vice-presidente sai fora. Pode falar. Pode falar, Alda, fica à vontade. Francisco, vai, Francisco. Não, pode, eu não tenho urgência, não, Alda. Acho que eu não tinha visto o Francisco. Fala, Francisco. Fala. Não, Alda, mas eu não tenho urgência. Era sobre esse assunto ali que eu ia fazer uma colocação. Pois é. Então, o Felipe falou, mas fala tu, eu não tinha. Não, eu imagino que o seu comentário vai ser pertinente ao assunto, então faça primeiro que o meu não... É pertinente ao assunto. Então, vou falar só rapidamente, assim já passo para ti. O que eu penso? Né? Nós temos um grupo aqui, Felipe, professor Eloy, o Tadeu, o André, o Oswaldino, né? São pessoas especialistas, né? Nesses assuntos da educação. Tem a professora Maria Amélia, que é doutora, né? E todo um grupo de pessoas que trabalhou nesse documento de maneira voluntária. São horas e horas de reuniões, de debate, de discussões, e agora a gente vê a dificuldade, né, da gente apresentar o documento, sendo que, na verdade, o que deveria estar acontecendo? Os candidatos às executivas do partido estarem correndo atrás de nós, porque é isso aí que vocês fizeram, eu ajudei muito pouco, mas ajudei também, mas que praticamente foi feito por essas pessoas que eu citei aqui, isso é uma assessoria cara, são pessoas especializadas que falaram. Aqui ninguém é marinheiro de primeira viagem, né? E se um partido que diz que a educação é prioridade, na hora que tem uma eleição em andamento, uma campanha em andamento, não chama o movimento da educação, depois de todo um trabalho... Só para dizer para vocês, assim, ó, desde 2017 para cá, a gente tem trabalhado constantemente. Depois começaram a chegar pessoas maravilhosas que foram somando. Francisco, acho que é um dos primeiros aí, o Eloy, eu, mas tem o pessoal que foi entrando depois, o Oswaldino, o André, né, o próprio Rogério Tadeu. Né, são pessoas que sabem o que estão dizendo, gente. Que um trabalho, se nós fosse cobrar uma assessoria, seria uma assessoria cara. E a gente não consegue que ninguém veja o nosso documento, ainda tem que... qual é a estratégia que nós vamos fazer para poder chegar a esse documento? Tinha que ser a partir do candidato que viesse atrás de nós para nos ouvir. Isso é o que eu penso. Foi o que o nosso candidato, não querendo puxar para o Rio Grande do Sul, mas já puxando, porque eu acho que o que é bom deve ser dito. O candidato Vieira da Cunha, né, que foi era a segunda opção. A primeira opção era o Romildo Bolzan, lá, que levou um tempo, e vai, não vai, resolveu, não vou ir mais. Pegaram o Vieira, ele aceitou de primeira, porque ele é um PDT de raiz, pedetista de raiz. Primeira coisa que o Vieira fez, eu quero ouvir o movimento trabalhista pela educação. Pergunta para o professor Eloy. Depois que ele nos ouviu, ele chamou, eu quero fulano e beltrano coordenando o meu plano de governo. E chamou quem? Nós, do Movimento Trabalhista pela Educação, que já apresentamos o nosso plano de governo da educação para o Vieira. E não só para o Vieira, tinha um auditório cheio de gente lá que viu, o professor Eloy, a professora Fátima, o Luiz Alcoba, eu lá apresentando, falando, né? Ele nos ouviu. Agora nós estamos aqui brigando, pensando, matutando, como é que nós vamos fazer para ele nos ouvir? Alguma coisa está errada, eu acho que é uma inversão de valores, pode ser que eu esteja errada, viu?
Mas é o que eu penso. Desculpa aí, Francisco, por eu ter passado na tua frente. Era isso. Eu ia só... Vocês desculpem, gente, se eu estou atravessando aqui a pauta. Eu acho muito boa essas discussões sobre como colocar as nossas propostas em canais que elas possam atingir mais pessoas. Bom, eu queria fazer essa pergunta porque eu não sei como isso está acontecendo no resto do país, mas foram montados grupos de WhatsApp, já faz mais ou menos umas 3 semanas, temáticos, que, em tese, seriam para incidir na campanha do Ciro Gomes e no seu plano de governo. Não sei como é que isso está em cada estado, qual é a conexão de cada um de nós com esses processos. A segunda coisa é de que aqui em Minas, eu queria convidar a todos, né, e todos aqui presentes, que aqui na sexta-feira nós vamos fazer o nosso lançamento. Aqui o nosso MTPE trabalhou ao longo de 6 meses para formatar 12 propostas para a educação em Minas, e que já foram encaminhadas aos nossos pré-candidatos e pré-candidatas à Câmara Estadual, e 12 propostas para a educação em nível nacional, que são encaminhadas para os nossos pré-candidatos e pré-candidatas para deputado federal. É claro que eu li também o documento das 7 dimensões da educação, então são documentos que dialogam, o nosso é muito mais modesto, mas tem também a intenção fundamental, como bem lembrou o André, de formação e de construção de quadros políticos que sejam capazes de debater sobre questões educacionais para além de propostas genéricas. São pautas muito modestas. Vocês vão ver, fiz questão de vir aqui à reunião antes de divulgar no grupo, para que ninguém seja pego de surpresa, para que vocês tenham ciência. Mas vocês vão ver que são uma cartilha muito direta, há um documento mais detalhado sobre cada proposta, e a gente aqui está fazendo vídeos pequenos para explicar cada uma das propostas para os nossos pré-candidatos e pré-candidatas. Como eu havia dito já na última reunião, o nosso presidente aqui do PDT de Minas Gerais, ele escreveu um livro que chama-se Plano Mineiro de Desenvolvimento Sustentável, com base tanto no PND do Ciro Gomes, como nas contribuições que os movimentos sociais deram. Ele pediu aos movimentos, a gente encaminhou isso ainda o ano passado, inclusive o documento que deu origem às nossas 12 propostas para o Estado e para o Brasil. Então, o nosso plano de governo, o que seria o plano de governo aqui em Minas Gerais do PDT, ele já está pronto, ele já foi publicado e lançado. Nós vamos fazer o relançamento dele agora na sexta-feira, junto com as nossas 12 propostas. Vai ser o terceiro relançamento do livro aqui, no Sindicato dos Jornalistas aqui no centro da cidade de Belo Horizonte. Mas muito do documento, ele foi extraído do que nós colocamos para o nosso presidente estadual. Por fim, queria também convidar todos e todas, porque o Henrique Mathiesen, da Fundação Leonel Brizola, a gente gravou, esse é um projeto que eu encaminhei dentro do PDT há 2 anos atrás, e que se transformou num podcast que trata da história do trabalhismo no Brasil, cujos sou eu, o Wendel Pinheiro e o Henrique. A gente fez o roteiro, escreveu juntos, gravamos, editamos, agora já está pronto, e nós vamos fazer a pré-estreia dele agora na sexta-feira também. Ele vai pré-estrear aqui em Minas, e depois ele vai para o Rio, São Paulo e demais estados do Brasil. A gente vai fazer a pré-estreia dele aqui na sexta-feira. Então, eu pretendo também fazer uma pequena transmissão do nosso evento na sexta-feira. Vai contar com a Duda Salaber, nossa vereadora aqui de Belo Horizonte, vai contar com o deputado federal Mário Eringer, nosso presidente aqui, vai contar com a Cláudia Guerra, que é a candidata a deputada estadual do MTPE de Minas Gerais, vai contar com a presença da Neuza Mapa, que é a nossa candidata a deputada federal do MTPE de Minas.
Eu vou fazer a transmissão, a gente vai transmitir o evento, eu gostaria de convidar todos e todas, e estou vindo aqui, Rogério, como você bem colocou, estou vindo aqui na reunião avisar primeiro a vocês, para que vocês saibam do que se trata quando eu colocar lá nos grupos do MTPE, porque aqui nos grupos aqui do Estado já está ocorrendo, tá bom? Então, muito obrigado a todos, desejo a todos e todas uma excelente reunião, e até mais, estou disponível para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, ok? Obrigado. Quem está inscrito agora? É Felipe, né? Para responder, pude responder aí Felipe. Essa colocação, né, Felipe? Ainda. Desculpa. Felipe, uma pergunta só. A professora Maria Amélia disse que vocês tiraram a foto, né? Do teu filho, do filho do Ciro e da tua filha, né? Não sei se tiraram, porque... E que tinha ficado só o braço, não deixaram um braço, assim, que ela era para dar uma olhada. Não sei quem é que tem acesso a essas fotos, acho que é a Xana, né? Não, a foto ficou. A minha filha, o Ciro, tem só um pedacinho do braço, mas aí não dá para fazer identificação, não tem problema algum. E algumas fotos que eram de alunos da professora Maria Amélia, né, eu transformei a foto em desenho, entendeu? Tem uns aplicativos. Não dá para fazer... Não dá para reconhecer. Então isso, tá. Viu? Certo, acho que o André quer fazer uma colocação. Estou à disposição. Sim, muito rápido. Alda, eu concordo muito com o que você falou. Só que eu queria aprofundar o seu raciocínio e junto contigo para saber assim, bom, se graças a Deus a gente tem o Vieira aí, que já tem uma consciência, que passou por um processo de educação para compreender a educação, e logo chama os movimentos, o que fazer com os demais Brasil afora? Porque eu vejo que eles não têm essa consciência e nem percebem isso. Tratam a educação como uma coisa, está lá no histórico do PDT, etc. Então, eu estou sugerindo aqui, para a gente pensar, talvez para o Eloy deixar separado numa caixinha, duas coisas sobre isso, que é tanto o nosso processo de educação interna do partido, né, e tem uma rotina de diálogo sobre educação com os quadros do PDT. É uma coisa, sei lá, pode ser na reunião mensal, pode ser a ideia do Oswaldino, que foi muito boa, de fazer agora um programa de rádio, ou até um podcast, gravar coisa, enfim, começar a produzir conteúdo de diálogo interno do PDT. Mas tem uma coisa que a gente vai ter que pensar também, gente, não vai dar para esperar o processo de conscientização ficar pronto e maduro. Nós aqui do MTPE precisamos pensar também em voto, né? Porque o voto, a liderança, o cargo, muitas vezes, dá essa capacidade de indução sobre o assunto. Então, se algum dia o PDT eleger de fato um prefeito ou um governador que fala, eu vou reproduzir o que o Leonel Brizola fez, eu vou limpar o orçamento da educação e vou colocar todo o dinheiro em formato de dados abertos, investindo em carreira, em infraestrutura. Se alguém fizer isso não vai acontecer espontaneamente, a gente tem que preparar essa pessoa, mas se alguém daqui de dentro fizer, vai chamar atenção, porque, por exemplo, Sobral demorou 25 anos para obter os melhores resultados que o Brasil tem. Mas em 25 anos, ou como lembrou recentemente o Ciro Gomes, em menos tempo, Napoleão fez muito mais coisa e muitos outros líderes fizeram outras coisas. Em 25 ou 30 anos, é para reformular a educação de um país inteiro, não de só um município. Então, a gente também precisa colocar no nosso plano de tarefas futuras votos para os mais maduros já dentro do MTPE, para a gente fazer a indução direta dessa prioridade e levantar essa bandeira à frente. E o que disse o Francisco, eu achei valiosíssimo, Francisco. Queria juntar, a professora Alda já tinha colocado um documento preliminar do Rio Grande do Sul sobre propostas, eu não sei se foi esse que ficou, Alda, mas esse do Francisco de Minas e todos os outros, a gente tem que ir absorvendo. É por isso que se chamam dimensões. Aquele conjunto de ideias está fechado num pacotinho, num produto pronto. Surgiu uma ideia melhor, surgiu uma explicação mais aprofundada de um tema que não estava muito claro,
a gente incorpora nas 7 dimensões e elas vão conversando e vão se aprimorando nesse processo de construção coletiva, gente. Adorei, queria muito receber, Francisco, o doc que você tiver aí do PDF. Eu também. Pode deixar, André, a gente fez um card com as 12 propostas, tanto para Minas quanto para o Brasil, eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Legal isso aí. E, professor Eloy? Nosso secretário saiu? Sim, estou aqui. Pode continuar aí, professor, já fizemos nossas colocações aqui, e gostei muito do que o Felipe falou, concordo também, André, contigo, acho que é por aí mesmo, e o Oswaldino, a ideia do Oswaldino, acho que tem que ser colocada em prática, né? Porque a única maneira, já que Maomé não... Como é que se diz? Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, Oswaldino. Vamos nós fazer, então, seguir a tua sugestão. Vai ter que ser por aí, né? Fazer esse programa, sei lá, de rádio. O documento é muito bom. Agora mesmo, quando eu estava fazendo com o grupo, ninguém faz nada sozinho. Vocês viram que esse documento foi feito quantas pessoas, né? Quanta gente participou. Aqui no Rio Grande do Sul foi a mesma coisa. Cada um contribui um pouco com o que sabe, com o que pode, né? E o documento, esse da Nacional, ficou muito bom, e pode melhorar ainda mais, assim como vocês mesmos falaram, e acrescentando. Mas é uma judiaria que fica de nós para nós. A gente fala de nós para nós mesmos. Quer dizer, o partido tem que abrir para que a gente possa dialogar com o partido. E ele vê o que tem de bom no nosso movimento. O professor Eloy falou uma coisa ali, que ele colocou, inclusive, na ata, e eu gostei, porque ele falou lá no Rio Grande do Sul a mesma coisa, e bateu bastante nisso. O dia que se viu no lançamento da campanha do Vieira, não foi citado o nome do MTPE, foi lembrado o nome do MTPE. Né? E assim está acontecendo com a Nacional a mesma coisa. Né? Um projeto como foi feito, projeto bom, né? Sustentável, e aí, fica no limbo. Mas fica lá na Fundação Leonel Brizola, o que adianta? Nós estamos em plena eleição, o André falou bem, a gente precisa de voto, né? E esse aí é o nosso material, isso aí é a nossa, como é que se diz? É o nosso vender o nosso peixe, né? Nós estamos vendendo o nosso peixe, que é a educação. A educação só é palanque, então? Só é assunto de palanque se nós temos toda uma construção que pode ser, né, que foi baseada no documento do Ciro, ninguém saiu fora daquilo ali. E aí não é visto, nós vamos ter que brigar ou pedir dinheiro, não se tem nem recursos. Né? Então, eu acho que a única proposta viável até agora que eu ouvi foi a do Oswaldino, da gente tentar fazer esse programa de rádio e tentar divulgar por nós. Né, professor Eloy, o que acha disso? Alda, Pega aí nós não vamos conseguir, vamos só dar um relato, nós trabalhamos 15 temas para o debate com Vieira, e foram debatidos 22 áreas que um governo do Estado precisa dominar para fazer uma gestão. E entre essas 22 está a educação. E o fato é o seguinte, Oswaldino, quando as pessoas se dão conta, no final teve um grupo que foi fotografado, junto com ele, chamado outros. Quem era o grupo? Da educação. Porque os que estavam lá se deram conta de uma coisa, André, muito simples. O pessoal que estava tanto do abastecimento, o pessoal da energia, o pessoal da arte, o pessoal do esporte, da fazenda, o pessoal da área da saúde, fizeram, bom, mas está aí. Porque foi dado exatamente essa dimensão que tem a educação, que normalmente não se faz. Não se dá a dimensão dela. Nós ficamos trabalhando muito em temas específicos. Por exemplo, estou vendo a Érica ali. A educação especial. A educação... Não. Nós damos uma outra dimensão à coisa. Deles entenderem que ela é circular para todos os que estavam ali. Todos que estavam ali. Os engenheiros se deram... Um dos engenheiros, que é um amigo particular de muitos anos, me disse, pô, realmente... Agora eu vi uma coisa, o Rogério, viu, Aldo? Ele chegou em Mil Santiago, ele disse, poxa, mas é mesmo, vocês preparam tudo, e nós não estamos nos dando conta dessa coisa. Ficamos só no CIEP, nisso, naquilo. Não é isso, a dimensão da educação é muito maior. Né?
É muito maior. Então, nós precisamos, veja assim, ó, nós temos uma saída, que é única. Cada estado vai ter que aprofundar a educação ao seu modo, porque pela executiva nacional nós não vamos conseguir, de forma alguma, porque os recursos estão canalizados para 4 movimentos só. Somente para 4 movimentos. E ninguém mais mexe nisso. Não há possibilidade. Não há. Não tem, não adianta conversar, porque não tem. André, não há possibilidade de querer arrumar recursos para o movimento de educação, porque não importam para aquelas pessoas que estão no mando do partido. Entendeu? Isso a gente tem que ter claro. Né, Felipe? A gente tem que trabalhar por etapas. Então, no Rio Grande do Sul, aqui nós estamos trabalhando. Chegar no final da eleição, eu tenho certeza que nós vamos ter 3 deputados, 1 federal e 2 estaduais, pelo movimento. E isso nós vamos fazer, isso que vai nos dar o gancho político. Nós vamos ter deputado estadual, federal, e pretendemos já a campanha municipal. Começar a conversar. Pensando em botar a Janaína lá. Botar a Janaína como prefeita, se Deus quiser. Qual é o objetivo? É exatamente de chegar na base. E a base começar a compreender que isto é uma realidade que nós não podemos nos afastar dela. E que ela é mais do que um mote político. Ela é a base para o desenvolvimento político de um Estado. Democrata, com respeito à sociedade, mas para respeitar a sociedade, você tem que fazer com que essa comunidade funcione. Então, nesse sentido, nós fomos felizes porque o Vieira da Cunha nos deu esse espaço. Coisa mais linda, foi muito porque ele aposta nisso. Ele é uma pessoa que aposta porque ele tem essa visão holística, que é a educação. Né? Nós temos que furar essa bolha, né, gente? Tem que furar essa bolha. Eu acho que o único jeito é que o Oswaldino falou. Vamos começar com um programa de rádio, né, com lives, eu acho que é por aí. Apresentar esse documento tão lindo, tão bem feito, tão bem elaborado. Né? Quando eu até falei para o professor Eloy, eu perdi a sono, né? Fiquei nervosa, me chamou para fazer lá junto com os outros. E aí eu disse, professor Eloy, passei a noite lendo as 7 dimensões, porque eu não dormia, perdia sono, porque no outro dia a gente tinha que apresentar, né? Então a gente lê, e quanto mais tu lê, mais a gente vê o que tem a ver com a educação, que tem a ver com a prática, né? Que tem a ver com o dia a dia do chão da escola. E eles não percebem isso. Isso que eu fico chateada, gente. Para vocês terem uma ideia... Pode, querida. Para comprar uma bandeira, aí eu comprei mais de uma, porque aí o professor Eloy, Alda, Janaína, cada um deu um tanto, e a gente mandou fazer umas 30, eu acho que foi o que a gente conseguiu fazer. Nenhuma bandeira nós ganhamos, gente. Fala, Érica, senão nós vamos ficar aqui nos queixando. Pode falar. Eu estava com saudade de vocês. Então, é o seguinte, eu estou aqui escutando, né? Assim, eu vejo que esse documento ele precisa ser espalhado pela campanha federal, com a verba de campanha federal. Realmente ser espalhado com o dinheiro que o PDT tem para investir em campanha, porque faz parte da campanha. E assim, eu percebo que muita coisa do PDT fica na bolha, só circula entre as pessoas dentro do partido. O partido é pequeno por isso, pouco alcance. E assim, o Facebook tem os como é que fala? Logaritmos, né? Que impedem o espalhar. A gente tem que pensar bem, assim, realmente investir num marketing bem feito, porque quanto mais professor conhecer essas 7 dimensões, mais votos a gente consegue dentro da educação. E olha, o professorado brasileiro é imenso, imenso. Outra coisa, assim que eu quero dizer para vocês, assim, sempre que eu apareço, vocês falam que eu sou da educação especial. Gente, eu sou da educação regular. Eu sou arte educadora, pedagoga. Eu não sou professora da educação especial. Eu sou uma surda inclusa. Uma surda que ocupa o lugar no mundo como qualquer outra pessoa. Né? A minha bandeira é a cultura de paz, é a justiça social, é o direito que todos têm de
de ter acesso à educação de qualidade, se formar, ter uma profissão e ser uma pessoa, um ser humano capaz de fazer a diferença no mundo, como Mahatma Gandhi diz. Né? E assim, meu negócio é inclusão no regular, esse direito que todo mundo tem, não importa se é branco, negro, preto, vermelho, amarelo, gordo, magro, rico, pobre, eficiente ou deficiente. Né? E costumo dizer, a minha deficiência não me define. Eu não sou a deficiência, eu sou a Érica, eficiente, competente, trabalhando na educação por todas as pessoas, né? Para todas as pessoas. Então, assim, a Maria Amélia veio me convidar para fazer parte da educação especial, mas eu prefiro ficar na cultura de paz, eu prefiro ficar num lugar onde eu estou trabalhando com todo mundo. E o deficiente faz parte, né? O deficiente faz parte do povo brasileiro. São todos mesmo, todos. É o periférico e é também o que tem na classe média, que muita gente perdeu o poder aquisitivo. Né? Hoje mesmo recebi uma mãe com um aluno novo que chegou hoje na escola. Ela veio se apresentar porque o aluno tem transtorno de déficit de atenção, que é uma das coisas mais comuns hoje na escola. Muita gente tem transtorno de déficit de atenção e não é PCD, né? Então não tem direitos à educação especial, mas tem que ser tratado com muita atenção, com muito carinho, né? E ela da polícia, e o filho tem 13 anos, né? 6º ano, 1,80 m, e veio apresentar o filho. Trouxe o filho, perdeu a escola particular na pandemia. Aí colocou o aluno numa escola estadual. Foi o fiasco da vida do aluno. Em 6 meses ele perdeu as notas 10 que ele tinha na rede particular. Aí eu falei, olha, você está no lugar certo, porque, infelizmente, a educação estadual ela foi sucateada, né? E a municipal pode contar comigo aqui. Sou a coordenadora, vou fazer tudo pelo seu filho. Então, gente, assim, a gente tem a classe média, a gente tem a classe periférica, a gente tem... Todas as pessoas têm direito à educação de qualidade, que abre portas e janelas na vida, que dá possibilidade da pessoa ter uma vida digna. Né? Todo mundo tem direito a ser feliz, a ser próspero. Né? Uma das coisas que eu falei na minha campanha é prosperidade para todo mundo. Todo mundo merece prosperar. Né? Então, assim, vamos lá. Esse documento ele precisa sair da bolha, ele precisa se espalhar pelo mundo, e nós precisamos contar, sim, com o marketing do Ciro Gomes para colocar isso nas paradas do sucesso. Eles precisam abraçar essa verdade, que é a educação, a base do Partido Democrático Trabalhista. Né? E eu vou falar uma coisa que eu não quero constar em ata. Assim, eu fiquei muito triste porque a Isolda Sela, que foi secretária da Educação do Ceará, não foi aprovada para ser reeleita a governadora do Ceará. Ela é a pessoa responsável pela erradicação do analfabetismo cearense e que é a pessoa que elevou o Ceará à melhor educação pública do Brasil. E uma mulher competente, honrada, e foi preterida por um rapaz que não chega nem no pé dela, mesmo tendo sido um bom prefeito lá no Ceará. Assim, fiquei muito triste com isso, porque é uma professora maravilhosa. Era ela que a gente tinha que ter chamado para vir aqui para a MTPE e fazer, junto com a gente, essa frente aqui. É isso. Fernando, você quer falar, Fernando? Você conhece alguma coisa a respeito do que eu estou falando, do Isolda Sela?
Felipe está levantando a mão ali. Ô, Felipe. Não, eu só queria falar um pouco desse ponto que foi tocado pela Érica, pela escolha do candidato Roberto Cláudio aqui no estado do Ceará, né? Havia uma aliança de muitos anos entre o PT e o PDT, e há muitos dias o PT, até o ano passado, até abril desse ano, o candidato natural do partido era o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que fez uma excelente gestão, etc. E a governadora Isolda, ela sempre manifestou que não tinha nenhum apreço ao poder, etc. Inclusive, a gente já convidou ela aqui para um evento, né? Ela falou, uma pessoa que eu gosto muito. Mas houve uma interferência muito grande do Partido dos Trabalhadores aí, porque o Partido dos Trabalhadores quis, de toda forma, determinar que a candidata seria a governadora Isolda Sela. E, na verdade, essa decisão não cabe ao Partido dos Trabalhadores, essa decisão cabe ao PDT. Então, há muito tempo o o PT vem dizendo tem que ser a Isolda, tem que ser a Isolda, tem que ser a Isolda, como se ela tivesse um direito. Na verdade, nós temos um estatuto, nós temos um diretório. Tentou-se a todo momento que tanto Isolda como Roberto Cláudio abrissem mão de suas candidaturas pelas mais diversas razões, tá? Por aliança, ou pelo motivo A, pelo motivo B. Chegou-se a um momento que chegou de, nós vamos ter que decidir isso. O diretório foi chamado, houve uma votação aberta, inclusive votei como membro do movimento trabalhista, tá? Foi uma votação aberta. Os candidatos, os pré-candidatos se apresentaram, tá bom? O Roberto Cláudio é uma pessoa que tem uma desenvoltura fantástica, é um cara que soube defender muito melhor aquilo que a Isolda fez pelo Estado que a própria Isolda. A Isolda se mostrou um pouco confusa, prolixa, etc. Nós temos um adversário muito forte. Então, assim, naquele momento, né, ficou muito claro, tá, que tipo de candidato o PDT queria. E esse tipo de escolha ela foi levada para o lado da discussão de gênero, aqui muito atacada, sobretudo pelos membros do PT. Os membros do PT disseram, vocês são misóginos, etc. Na verdade... o PT está deitando e enrolando, né? Fazendo uma festa contra o Ciro. Aí, na verdade... como se fosse uma coisa de gênero, né? Na verdade, não houve isso. Ela foi tratada com muito cuidado na reunião. Não houve quem votou em A ou em B, nenhuma manifestação contrária, etc. E ele foi escolhido por ampla maioria. Então, o PT começou a atacar e, dias depois, ontem, o PT escolheu o seu candidato. Quem foi o candidato do PT? A ex-prefeita Luiziane Lins, que era uma mulher muito forte, que tem essa linguagem que eu aponto como verdadeira, que é a do enfrentamento, a do discurso, a destruição do inimigo, que é própria da política, é o perfil que se espera de um candidato de uma eleição majoritária. Não que uma pessoa que não tenha essa linguagem, que seja mais calma, etc., não tem o seu valor. Não é isso, de modo algum. É o contexto político que se exige. E o PT escolheu quem? Mas olha, Felipe, eu acho interessante... eu acho interessante... Em reunião fechada, o PT escolheu quem? Um homem. É o Mando de Freitas. Eu acho interessante sugerir para o Ciro levar ela para o governo federal. Eu só concluir. Estava presente na reunião que escolheu o candidato do PT. A Luiziane Lins foi afastada, afastaram a mulher. Quem estava presente? Eunício de Oliveira, que votou a favor do golpe, né, a favor do afastamento da presidente Dilma, Lula, tá certo? Ou seja, o governador Camila, seja, todo aquele conchave, tá, para escolher um candidato. Então, assim, isso é política, isso não é misoginia, pessoal, isso é política, tá? Isso é política. Se você quiser enxergar isso como misoginia, bem, isso, inclusive, só para concluir, estou concluindo, tá? A violência política de gênero, ela é qualificada por lei 14.192, tá? A lei que criou a violência política de gênero, ela colocou que todos os partidos deveriam se adequar em até 6 meses, alterando seus estatutos, etc.
Quais foram os 3 partidos, quais foram um dos 3 partidos que se adequaram? PDT. O PDT se adequou, PT, PSOL não se adequaram. O Ministério Público fez recomendação para que eles se adequassem. Então, assim, essa discussão de que o PDT é um partido misógino, ela é muito falaciosa, ela não tem relação com a realidade. Agora, eu não falei isso, hein? Mulher relevantíssima para o Estado, para a primeira governadora mulher do Estado, tem toda a sua importância. Não estou dizendo que era um nome que tem que ser... Claro que não. Ela é muito respeitada. Mas o contexto entendeu que não era o melhor nome. Só isso. Bom, terminou? Concluiu já? Felipe. Professor Eloy, ainda tem o André. Não sei se o professor Eloy tem mais pauta, então a gente abre para o André agora. Isso? E aí, se não tiver pauta, a gente pode deliberar, então, alguma coisa. Sim. Aldo, o meu é menos de um minuto, só para tocar num pontinho que escapou dessa análise precisa do nosso amigo Felipe. O Camilo Santana foi eleito governador com apoio do Ciro Gomes e do Cid Gomes contra Eunício Oliveira, que era apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que chamava de golpista. É só para a gente ver e ficar bem claro que é mais fácil perceber as pretensões do Bolsonaro, de golpe, etc., do que é menos fácil perceber a camuflagem neoliberal do Partido dos Trabalhadores, que quer influenciar, inclusive, nos outros partidos. Então, eles se disfarçam melhor, eles fazem um discurso de misoginia de outros partidos e aplicam isso dentro de casa. Então, foi perfeita essa análise do Felipe, eu estou acompanhando aqui de perto, conheço tanto o Sobral, quanto tenho amigos aí na Fundação Demócrito Rocha, que publica o jornal O Povo já há bastante tempo, acompanho de perto isso com lupa. E é verdade isso. Então, a gente precisa realmente preservar o PDT de influências negativas externas aí do ex-presidente. Eu vou precisar sair para uma outra reunião, viu, gente? Assim, muito grata pela oportunidade de estar aqui. Eu desejo que a gente consiga vencer, viu? Que a gente consiga levar essas dimensões para todo gosto. Furar essa bolha, né, Érica? Furar essa bolha. Tchau, isso, tchau. furar a bolha. Tá? Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Professor Eloy, comanda aí, professor. O que falta para a gente abordar? O que nós tínhamos que discutir, na verdade, é essa questão aí que está posta, né? É o caminho que nós temos para daqui para frente. Veja bem, eu gostaria de colocar para você o seguinte: preparar um documento em que vai se cobrar da Executiva Nacional, que cobra dos executivos estaduais, que assuma o compromisso candidato disso, eu acho que isso é inviável. O que nós precisamos é trabalhar no plano de cada uma das executivas ao seu modo. Assim como o Felipe fez por lá, o Francisco está fazendo, o Oswaldino está fazendo, nós aqui, esse é o único caminho. Porque, primeiro, não há recursos, tudo que se envolve nisso tem dinheiro, fazer uma publicação dá dinheiro, seja na forma que for, isso tudo são recursos dos nossos bolsos, o partido não tem dinheiro para isso, não tem nem para os seus candidatos. Nem para os candidatos tem dinheiro. Entendeu? E é um sistema feudal do PDT, é um sistema feudal, né? Então é muito complicado isso. Mas eu creio que tem essas duas posições, aqui colocou o Oswaldino e que coloca também o André, né? Que nós temos que ter consenso sobre o que significa educação e começar a colocar, né? Os meios que nos forem possíveis ao menor custo. Exatamente. Provável. Isso aí. Professor Eloy me contempla. Olha, eu acho que deixar o André também, que ele quer ali falar, mas é isso aí. Vamos fazer do nosso jeito. Vamos apoiar o nosso companheiro Oswaldino, ver o que ele pode fazer. O André, quem é o único jeito de pedir dinheiro, como a Érica pensa, nós não vamos conseguir. Eles não vão nos dar nada. Antes do André falar ali, só, Alda, para dar um complemento, eu entendo o esforço que a Maria Amélia faz, mas a gente não consegue quebrar a barreira do partido. O partido está sem dinheiro para dar os seus deputados federais, estaduais, né?
não consegue. Não tem tempo de TV, não tem e o que está mapeado já, né? Está loteado. Então, há uma dificuldade. Então, cada estado, o melhor é cada executiva do MTPE, nos estados, que se vire por moto próprio. O que se pode fazer? Aquilo que custa barato, como colocou o Nascimento. Vamos fazer aquilo que é possível dentro do que o custo é o menor custo possível. Mas não ter a expectativa que nós, né, Felipe? Vamos fazer algo com a Nacional, pedir, mandar o documento, rezar para o bispo, para o padre, achar que... tivesse que nos chamar... Não vai acontecer isso, não vai acontecer. Aí nós vamos perder tempo, vamos ser mais práticos. Desculpa, André, ter interrompido aí. André, então, vamos lá. Não, eu queria dizer que, na minha conversa também com o Oswaldino, na semana passada, eu já estou terminando, ele me pediu, e eu estou elaborando, 10 perguntas, né, que seria mais ou menos uma espécie de roteiro desse evento com a rádio. As perguntas não precisam ser, obviamente, fixas, né? Eu estou tentando extrair algo essencial das 7 dimensões e mais uma ou duas perguntas de introdução sobre a visão mais profunda da educação e uma ou duas perguntas também ao final, o que já dá 10 perguntas, né? Se a gente colocar alguma coisa para fechar, alguma coisa que eleve ali o astral do evento, conclamando as pessoas para entender mais de educação, ou como está lá no roteiro que o Oswaldino colocou, que ele recebeu da nossa amiga, as formas pelas quais a gente prepara as pessoas, né, de acordo com o que o Oswaldino falou, para colocar isso no seu próprio calendário, sabe? A gente não vai conseguir, dos 70, trazer mais um. Aliás, nem os 70 a gente não vai conseguir. Mas se a gente marcar bem o dia da entrevista na rádio, ir avisando com o grupo, talvez até, como sugestão, fazer uma lista de quem realmente pode fazer essa divulgação nas suas próprias redes, né, que é compartilhar o link e deixar exibido no Facebook, que vai ser ao vivo e vai ter um evento numa das rádios, ou talvez na rádio mais importante de uma das regiões da Bahia ou do Nordeste. E colocar isso com compromisso, isso já é um primeiro passo e é ótimo, é prático, não tem custo, vai depender mais da nossa organização de vida. Segundo, lá na estratégia, se realmente o documento PDF subiu e está disponível no site da Fundação Leonel Brizola, isso pode ser amplamente divulgado, né? Porque alguém falou, eu perdi quando alguém falou, mas eu estou no grupo de WhatsApp que a campanha do Ciro Gomes criou para dar ideias ideias de educação para o programa de governo. Em que pese o trabalho do Nelson, Oswaldino, que eu estou imaginando que, se foi a Gisele que te passou, Nelson deve ser Nelson Marconi, que é o coordenador geral do programa, que é aqui de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ele também está no grupo, né, nesse grupo de WhatsApp. É ele mesmo. Então, e o que está chegando lá são ótimas ideias, todas elas convergentes com o que a gente definiu dentro do MTPE da Nacional. Lá o que está acontecendo, como são muitos professores, gente inclusive que não é do PDT, está descendo nas minúcias, né, que são coisas bem regionais, às vezes estaduais e municipais, que talvez para o nosso texto já esteja englobado, mas é um texto também muito bom, que com certeza, juntando o que a professora Alda tinha colocado, o que o Francisco vai disponibilizar, e o nosso, a gente vai fechando um diagnóstico completo. Eventualmente, dos nossos 83 pontos, talvez, para as próximas eleições, a gente consiga ter 83 fichas de projeto, com quanto custa, quem é o responsável, quanto tempo leva para implementar. Eu tenho aqui fichas de projeto do Ministério do Planejamento que vou compartilhar com o grupo também. Então, partir direto, Oswaldino, para essa tentativa inicial de mobilização para o seu evento aí, nessa entrevista com a rádio, e eu me comprometo até o final dessa semana para entregar as perguntas. Eu acho que está praticamente deliberado, né, professor Eloy? Porque se tem alguém contra, assim, acho que não. Sim, Felipe, agora, o Nigério. Vamos decidir, Eloy, vamos conversar com o âncora desse programa que é chamado Um Dedo de Prosa, com o Judelcio, Tem que ter para ver qual é o melhor, se a gente grava antes, viu, André, Felipe aí, Rogério, olha bem. Se a gente faz essa gravação antes, edita a gravação, aí quando tiver toda enxuta, foi isso que Eloy participou uma vez, foi do Um Robô por Aluno.
Aquela, Eloy. Aí nós fizemos o card, fizemos uma divulgação aí aberta do horário da transmissão, só que na hora de lançar já estava editadazinha, toda enxuta, não é isso? Só fez, não é isso entrar. A gente tem essa alternativa que eu acredito que é assim, a mais assim, segura, né? Agora, eu não sei com relação ao algoritmo, essa coisa do engajamento, né? Assim, se parece que tem aí alguma diferença. Eu gostaria que o Felipe, aí alguém dessa mídia, dissesse qual melhor, tem diferença realmente de gravar, editar, marcar o dia, né? Assim, e a rádio lança ali, e nessa hora do lançamento, onde entra os companheiros do MTPE de todos os estados, no Facebook, que vai estar lá ao vivo, vermelhinho, e aí baixar o dedo e compartilhar. Oswaldino, eu acho que no primeiro, eu acho que tu está certo, assim, eu acho que no primeiro programa editado, ele é mais seguro, porque eu não sei quem vai ser o entrevistado, ou quem são as pessoas que vão ser entrevistadas, ou se vai ser só um bate-papo, né? Mas sendo editado, a gente pode cuidar para que fique dentro da linha do trabalhismo, porque, de repente, aqui no Rio Grande do Sul tem muito, o professor Eloy sabe disso, que tem gente do PDT que defende Bolsonaro, às vezes, né? Então, largar no programa ao vivo, a gente pode ter uma surpresinha. Então, eu concordo com o Oswaldino, a gente vê o primeiro, como tipo fosse um piloto, assim, um projeto piloto. E depois, isso, dependendo, se tu convidar o Vieira, não é querer defender, mas o Eloy conhece o Vieira. Vieira fala a nossa linguagem, não tem perigo dele dizer alguma coisa que vá ferir nossos princípios, mas a gente não conhece todo mundo, eu não sei como é que são os de vocês aí. Alda, nós temos que ter uma atenção para um fato. Alda, nós temos que ter atenção para um fato, para todos aí, eu vou botar para a gente discutir. Quando Maria Amélia me colocou no plano nacional, que nós íamos pegar, fazer uma carta para todos, o meu problema é um só, de entendimento político. Qual é o entendimento político? Vamos pegar o Felipe, que explicava há pouco o que é política no Ceará e como é que se organiza. E quando um candidato ao governo do Estado, nem sempre vai colocar tudo que está no nosso plano de educação e que está no plano do PDT. E outra situação, o que vai para o Tribunal Superior Eleitoral, o que vai para os tribunais regionais eleitorais, são pequenas diretrizes de cada área de governo. Não é aquele todo. Então, essa dimensão nós temos que ter. Por isso que eu entendo difícil de uma executiva nacional querer colocar todo aquele programa, eu tentei explicar isso para a Maria Amélia, que não é difícil isso. Então, nós temos, por exemplo, a rádio trabalhista aqui. Nós podemos trabalhar com ela. Mas nós temos que primeiro sintonizar com o candidato do Estado, saber como é a coligação, para saber o que nós vamos falar de educação para não atropelar tudo. Ainda depende da coligação, exatamente. Entende? Então, esse tipo de sensibilidade nós não podemos perder. Né? Por exemplo, com o Vieira a gente sabe o que vai fazer, mas nós temos uma composição aqui que a partir do dia 30, sábado próximo, nós vamos saber que nível nós vamos trabalhar. E onde nós vamos poder colocar e o que nós temos que tirar. Perfeito. Entendeu? E isso aí que eu tentei mostrar a Maria Amélia. Maria Amélia, quando vem de cima para baixo, não é possível isso. Lá no norte nós estamos com o PP, aqui nós estamos com o PDS, lá nós estamos com a Arena, lá nós estamos com o PT, lá do PP. Tem que flexibilizar um pouco, né? Essa é a política que falou bem o Felipe. Política é isso. Então, como faremos? É saber entender, ouvir bem o adversário, que é aquele que tu quer conquistar, ouvir bem o adversário que você quer conquistar para votar. E aí você tem que negociar. Deixa livre, então? Faz livre ou faz editado? Mas eu gostaria de ouvir. Cadê Rogério? Rogério está quieto. Rogério, olha, eu gostaria de ouvir de você o seguinte. A gente faz essa primeira. É editado, a gente faz a edição, a gente entra conservador, né? Faz a gravação, né? Isso depois lança ao vivo, ou vai direto. Eu já ouvi a Alda diz que faz a edição primeiro, a gente, né, faz a gravação, edita, né, deixa tudo corretinho, tudo enxutozinho e lança para lá. Aí eu queria ver, Felipe, qual é a sua opinião aí, Felipe? Aí, você acha que vai direto? Não, eu concordo que tem que ser... essa primeira, a gente tem que fazer gravada e editada e bonitinha, assim, porque
se na primeira, sabe aquela coisa, a primeira impressão é que fica, né? Se a gente faz uma live e dá ruim lá no meio do caminho, isso pode estragar todo o processo. Então, eu entendo que seria preferível, eu não diria conservador, mas seria preferível ser cauteloso, fazer alguma coisa mais bem orientada, mais bem organizada. E aí, conforme a gente for ganhando corpo, conforme a gente for, né, conquistando mais confiança e atraindo, né, mais pessoas, aí a gente até pode arriscar alguma coisa ao vivo, mas acho que esse começo poderia ser cauteloso, sim, para o bem, inclusive, aí do sucesso desse processo todo, tá bom? Para o bem de todos. Bom, e deixa eu aproveitar, eu escrevi lá, mas acho que a Alda não leu. Eu vi, estava atrasado. Obrigada. O que você acha aí, Felipe? Sua opinião. Vai cauteloso? Vai cuidado? Convidado, né? Eu acho que a gente, enfim, como fala o professor Aldo, Fosso Vieira, né? Eu não vejo problema nenhum em ser ao vivo, né? Depende muito da pessoa que está vindo, mas tanto faz. Em princípio, agora já deu o nome lá na rádio. Vai ser Eloy, professora Maria Amélia, André, tá certo? Vocês aí não passa tem aqui a mediação junto com o âncora. São, nesse caso, 5, né? Acho que eu já dei o nome para... É claro que depois nós vamos construindo outra, aí vai rodando. Aí na outra a gente chama Rogério, chama Felipe, vai chamar... Então somos nós aqui, o pessoal daqui não vai tem rodando, perigo. tá certo? E outras rádios aqui. Vou começar com essa rádio comunitária, porque eu faço parte da direção. É a mais fácil, é para dentro de casa, eu faço parte lá da diretoria. Mas tem outras rádios, inclusive na terra de Luma, e tem umas 2 rádios lá que dá espaço, né? Assim, que sempre o pessoal do PDT está dando entrevista por lá. A rádio não falta. Mas essa primeira... Não vai convidar algum deputado, algum candidato? Não, agora é o MTPE mesmo. Agora, depois a gente... Porque a situação de vocês é diferente da nossa, do resto do país. Mas vocês têm uma base trabalhista aí que é o berço, é outra estrutura, é outra coisa. A formação política, né, se vocês, a organização... Mas quando você vem aqui para o Nordeste, a coisa é diferente. Mas se o André ou o professor Eloy falar errado, nós vamos bater neles. Você quer ter uma ideia? Aqui, até poucos dias, antes do prazo eleitoral, tinha 5 deputados estaduais, não tem nenhum. Porque é uma cultura. Entra, pega o mandato e vai embora, né? Isso entra, pega o mandato. Mas é diferente aí do perfil que vocês têm aí, do deputado de Pompeu, né? Assim, do outro, né? É diferente. Aí é um berço do trabalhismo. Não, e quando eles votam qualquer coisa que a gente não gosta, a gente bota a boca neles. A gente xinga eles. Não pensa que a gente fica quietinho, não. O professor Eloy está no grupo lá, ele vê. Ó, aqui neles, ó. Já eles não votam mais contra. Aí você já coloca aí na ata, aí é isso, são esses 4 nomes, esses 5 nomes. Eloy, Maria Amélia. Eloy, André e professora Maria Amélia. Aí, se a professora Maria Amélia, por questões lá, né, logística, né, se ela não entrar, aí nós vamos ver já um suplente, fica um que tem a disponibilidade, possa também, né, entrar. Felipe, Rogério, tem muita gente aí. Eu vejo o Felipe, tem uma professora muito boa aí do Rio Grande do Sul, como é o nome dela, que a professora ela é mestra, é doutora também em educação. Fátima. A Fátima é maravilhosa, mas a Fátima é mais, assim, a área pedagógica mesmo. Perfeita. Pedagógica. Ela faria uma boa composição com vocês. Uma boa composição, aí tem uma parte, você deixa ela também de plantão, né? Essa primeira, qualquer coisa, né? Melhor não entrar. Aí a gente convida ela. Pode deixar. Depois edita, deixa ela enxuta, a gente assiste, né? Depois está prontinha, marca o dia e a gente... E aí a gente se encarrega de divulgar para ti cada estado. Nós poderíamos fazer 2 trincas aí para variar bastante, né? Poderia ser o Felipe Rogério Nascimento, não é a Maria Amélia, o André, eu, a outra a gente pega, por exemplo, na parte pedagógica, pega a Alda, pega a Fátima, e assim a gente vai indo. Eu sou bem montando trios para... entendeu? Você dá uma dimensão maior para as coisas. As pessoas, é um grupo muito forte, muito grande. E nós temos um grupo grande e forte.
Nós temos aí, depois, pegar um debate com a universidade. Nós temos aqui o Burman, temos aqui no Paraná, nós temos o... Né? E assim a gente vai indo. Tá? O Burman Então, vai ser um ponto alto aí para vocês, eu acho, o Burman. A ideia é muito boa, eu acho que é legal a ideia mesmo. Legal, a ideia tem tudo para ser sucesso. Eu tenho esperança que vai me ajudar na questão eleitoral, que vai ser um material de qualidade, um material bastante esclarecedor, que depois eu quero ver uma forma de chegar, né, nas escolas, nos diretores, né, nos coordenadores pedagógicos, e é para aqueles que, né, que estão comprometidos com essa questão mesmo, né, da educação da escola, e dizem, não, ali tem conteúdo. Tá certo? Eu penso em trabalhar e extrair os dividendos políticos nesse sentido. Pegar esse material de qualidade, né, assim, ligar para o próprio diretor, dizer, olha, no AC, eu gostaria que vocês divulgassem esse link aí, que passasse, né, esse é um material aí, fazer um trabalho com a Fátima é presidente do Conselho Estadual agora. Ela foi eleita presidente do Conselho Estadual de Educação, já é um nome bom para botar no teu debate. Pronto. É isso que eu... Tá bom, então. Mais alguma coisa, pessoal? Já estamos quase 2 horas já. Então vamos para a introdução final, embora, André. Aí, não, então, eu só ia falar 30 segundos de que, quando eu conversei com o Oswaldino, pela minha empolgação, eu achava que a gente deveria fazer ao vivo, porque chamaria mais, né? Você tem um evento ao vivo e essas coisas que são lá, chama mais. Mas ouvindo a experiência da professora Alda e do Rogério, melhor gravar, e fiquei pensando no que ele falou agora no final, da gente talvez depois, com o tempo, e se quiser aprofundar, ir destrinchando as dimensões. Então, por exemplo, na área de políticas públicas, poderia fazer uma conversa aprofundada com o Felipe sobre legislação educacional de nível federal e aquilo que se impacta para os municípios. Chamar alguém bom de financiamento, de transparência, de dados abertos, para falar sobre os recursos da educação, como eles são... enfim, os professores não conhecem isso. Tem muita demanda sobre política salarial para professor, mas um desconhecimento profundo de orçamentação. E ir por cada área. Essa professora maravilhosa que conhece pedagógico, é ela que tem que estar numa análise sobre, inclusive li hoje, né, uma das profissões que menos tendem a desaparecer no mundo é o pedagogo especialista, porque é ele que cria processos de aprendizagem para as crianças. É uma profissão que está muito longe de ser robotizada ou de ser automatizada. Então, a gente tem um mundo pela frente de trabalho para poder divulgar as nossas ideias. Gente, estou muito feliz. O Alcoba também entende tudo de leis. Já foi secretário de Educação e entende muito de leis. Pode botar o Alcoba numa dessas. Doutor Alcoba. Olha, quem quiser me dar uma ajuda aí eleitoral, tem um tema aí que os professores estão ansiosos para a informação, que é essa questão do precatório. E tem uma briga interna, o Felipe, que é jurista, aí ele vai... Uma briga é o seguinte, o precatório está praticamente decidido, né? Aqui na Bahia já foi depositado esse recurso. Mas tem uma briga, porque o sindicato, né, assim, ele entrou com ação, né, faz jus a cobrar os 10%, né, do honorário, né? Tem os professores, principalmente aqueles mais extremistas de direita, que acham que o sindicato não deve participar, né, o dele deve cair na conta. Não. Então, essa briga aí está tendo, me parece que a OAB entrou com uma peça agora, não foi suspendendo, não foi pedindo o esclarecimento. Então, eu preciso de um especialista desse aí. Se vocês tiverem no estado de vocês, um especialista, para a gente fazer uma live só sobre isso aí. Pode ser você, Felipe, se você achar que está à vontade para fazer. Aí a gente vai fazer uma aqui na Bahia só com isso aí. As dúvidas do pagamento, né? Isso do precatório para o professor. Paga ou não paga? O professor... Aqui eu tenho uns 2 da família que são professores. E aí, Oswaldino, como é? Eu assino ou não assino a procuração? Né? Os que não gostam da esquerda, de trabalhador, não quer conta com o sindicato, não vou assinar. Mas aí os que assinaram dizem, então você não vai receber. Então, e, na realidade, isso precisa de esclarecimento. Né? Precisa de especialista que venha dizer, né, assim, dar uma informação
mais precisa, né, para os professores. Isso aqui dá engajamento e vai me dar voto, isso aí. O tema aí vai me dar esse esclarecimento. Ok? Posso falar sobre o assunto, viu? Mais alguém quer falar, senão a gente encerra, né, Luiz? Sim, podemos encerrar. Vamos Tá encerrar, tudo... porque nós já estamos deliberado, tudo certinho. Agora o professor Eloy fecha depois a ata, tá? Sim. Tá, O joia. Oswaldinho ele manda aí, eu já faço essa semana, até para a gente dar uma revisada, depois fazer um pequeno comentário com Maria Amélia, né? Sim, temos que passar para ela, Sim, tá bem, então. Certo. Satisfação em Amanhã eu faço a postagem aí da gravação. Uma coisa, desculpe, uma coisa só que ela me pediu, para deixar deliberado o horário para a próxima reunião, que é daqui a um mês, eu acho, né? É no última segunda-feira do mês, o horário que ela possa, que não fique muito tarde para ela. Ah, sim. Eu Aí coloquei vocês... lá no grupo, né, o horário, né? É 19 horas. Alda, nós levamos 3 meses do ano passado discutindo isso, não há possibilidade, porque as pessoas no outro horário não têm. Não tem. Ela pediu isso. As pessoas têm aula, os nossos colegas têm aula. O único dia que se conseguiu encaixar com todos os caras se organizaram este ano, por isso ele está montado até o final do ano. E as pessoas se programaram. Ela disse que 19, lá é 11 horas. Sim, mas quando ela não puder, tudo bem. Tá. Não, só passei o recado que ela me deu. Sim, mas a gente já discutiu bastante isso aí. Tá bom, pessoal? Boa noite para todos. Boa noite, obrigada por tudo. Vamos ajudar o Oswaldino aí. Já que estamos nos despedindo, eu vou ter que também informar que eu não vou conseguir participar mais, porque, até falando sobre o problema das aulas, eu tenho aula todas as noites de segunda-feira. Então, eu vou ver se a Fabiana ou se o Leandro conseguem participar aqui, tá bom, gente? Mas eu sempre vou estar atento lá no grupo e, quando for possível, eu dou uma entradinha. Mas o Leandro não saiu do PDT? Quem? A Fabiana. Leandro. Fabiana. Fabiana. Não, bom, acho que ela continua. Ela só está um pouco enrolada com algumas questões